Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do videocast sobre a Semana Nacional da Família, promovido pela Pastoral Familiar da Paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu me chamo Emily. Eu sou Rodrigo. Fazemos parte da Pastoral Familiar e hoje vamos tratar do tema Vocação é Graça que Une Chamado e Resposta. Esse é o 7º encontro do livrinho Hora da Família, que está disponível na secretaria da nossa paróquia e em todas as paróquias também estão. Há um preço bem irrisório, que eu não me lembro agora, mas pode ser adquirido. Apesar da Semana Nacional estar terminando hoje, dia 18, que vai sair este vídeo, é o último dia da Semana Nacional, porém, nesse mesmo livro é possível encontrar sobre a Semana Nacional da Vida, tá? Do Dia da Nascituro, que acontece em outubro. Então, e é uma ótima alternativa também para fazer com a família em qualquer época. E para falar sobre este 7º encontro, nós temos o prazer de receber os nossos queridos amigos Alexandre e Marione. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigada por aceitar este convite. Obrigada. Obrigado. Um tema interessante, né? Tema interessante, é sempre uma satisfação estar a serviço da paróquia, né, com temas que abrangem diversos assuntos pessoais e religiosos. É importante que a paróquia, a pastoral da comunicação em si, a pastoral familiar, esteja engajada nesse processo de divulgação pelas redes sociais, que é tão batido pela igreja, né? Para que possamos evangelizar em todos os meios, e essa é uma forma para que a gente possa chegar não só aqueles que estão na paróquia, mas todos aqueles que acessem os sites de pesquisa e busquem, vai estar lá todos os encontros aqui da pastoral familiar que possam se deleitar em cada tema. Então, aquelas pessoas que comprarem o livro, né, e lerem o livro e puderem acessar o YouTube da paróquia, eles vão ter também, dentro daquele processo de leitura, digamos assim, uma videoaula. E aí vai interagir exatamente aquilo que ele está lendo, aquilo que ele tem a dificuldade em se colocar, ele vai estar vendo no YouTube da paróquia, cada uma das palestras relacionadas ao tema, e aí vai esclarecer muitas coisas, ou aquilo que ele acha que faltou, ele possa se esclarecer também, ele possa trabalhar aquele tema com a sua família, com as pessoas que eles gostam, dentro do grupo de amigos, enfim, várias oportunidades. Isso, e para quem não nos conhece e está assistindo, sou Marione. Alexandre. Nós temos 23, quase 24 anos de casados, né? Somos cria do SEGME da paróquia. Eu fiz o SEGME aos 16 anos, 1900 e alguma coisa. Não, você fez em 1992. É um TBT aí que não... E eu fiz em 93. Pronto, isso. Então, assim, fizemos o SCC e vários outros encontros. Estamos participando da paróquia desde então. Coisa boa. Então, para começar este bate-papo sobre mais um encontro desse, da Semana Nacional da Família, vou pedir para que a gente comece com a oração inicial, que está na página 5 desse mesmo livrinho, Hora da Família. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Subiremos a montanha, qual Jesus. Passaremos dia e noite em oração. Ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com Ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional. Aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração.
Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. E seremos missionários, qual Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos, cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Amém. Amém. Então, para começar esta conversa sobre graça que une, chamada e resposta, o próprio livrinho ela traz vários questionamentos e leituras que podem inspirar a quem está promovendo, a quem está participando deste encontro, mas algo que a gente já pode puxar até pelo próprio nome do encontro, essa questão de chamado e resposta. É a questão de que, será que nós estamos prestando atenção ao chamado de Deus para estar presente, seja ela como vocação pastoral, seja ela como vocação caridosa, seja como pai, mãe, marido, mulher, amigo, irmão, filho? Será que a gente está prestando atenção nos sinais que Deus coloca na frente da gente e que nós estamos respondendo à altura dele? Tem um trecho aqui do livro que ele fala que vivemos hoje uma vida de muitas demandas. Exigimos esforço para garantir sobrevivência, temos que trabalhar, temos que manter a casa, temos que arrumar, temos que comer, temos que fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Depois da pandemia parece que descobrimos uma nova modalidade de fazer tudo online, então a coisa ficou agora, além de ter que sair de casa para fazer alguma coisa, a gente agora tem em nossas mãos aparelhos que parecem que, ao mesmo tempo que ajuda, ela está dificultando, porque a gente está reduzindo tanto a fazer o que deveria fazer fora de casa, dentro de casa, que está esquecendo de olhar para os lados, olhar para o que está acontecendo dentro da sua própria família. E acaba que a gente anda ficando, levando para o lado pastoral, a gente fica tão sobrecarregado de coisas que está esquecendo de participar da vida solidária, ou levando para a igreja da vida pastoral, de escutar de repente, ei, e aí, vamos naquela missa, tal dia, tal hora, não posso, tenho que fazer tal coisa. Ei, vamos fazer aquela ação tal dia, não dá, eu já tenho uma festa para ir, não, tenho aquela reunião para ir. Vamos voltar da pastoral? Não, ainda tenho aquele negócio que eu preciso fazer, quem sabe na próxima? Encontros, que muita gente agora também já está nos anos. Como é para vocês? O que é que vocês visualizam quando chega, quando vocês leram assim, pela primeira vez essa história de graça, chamado e resposta? No geral, assim, do que vocês estão vendo hoje em dia ao redor de vocês. O tema é intrigante, principalmente nos tempos atuais, e nesse processo que você falou de pandemia, pré-pandemia e pós. Eu acho que houve uma transformação muito grande na sociedade, principalmente daqueles serviços, movimentos pastorais dentro da igreja, porque houve praticamente um fechamento. Houve um processo muito forte de fechamento de todos os serviços da igreja, tanto que as missas passaram a ser todas através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, daquelas redes sociais que poderiam transportar. Então as igrejas ficaram vazias. E aí os movimentos sociais da igreja, os serviços, movimentos sociais, as pastorais, todos ficaram vazios também. Houve muita interação online, mas o serviço do online não traz a prática. Eu acho que houve, talvez nesse processo de transformação, houve muito chamado nas relações do processo da internet, das redes sociais. Mas e a resposta no qual ficou? Acho que os movimentos pastorais de serviço que eram da igreja, nesse processo de pandemia, houve esse chamado e não houve aquela pronta resposta do qual a gente fazia antes. Eu acho que talvez a pastoral da comunicação ou outras pastorais que trabalhavam muito mais no serviço do comunicar, talvez tiveram mais essa resposta. Mas aquelas pastorais que tinham um serviço maior com o outro, que tinha esse processo de interação com o outro,
A própria pastoral familiar, que tem os trabalhos as palestras, os cursos de noivo e outros cursos que poderiam fazer junto à comunidade, a própria pastoral do idoso, a própria pastoral do batismo, que nesse processo de pandemia, que é interessante, até a igreja suspendeu os cursos de preparação para o batismo, que era um processo catequético, que era um chamado, e através daquele chamado, daquelas reuniões, poderia ter uma resposta. Uma resposta dos pais que estão ali participando. Porque quando a gente participa, eu que participei da pastoral do batismo por muito tempo, 25 anos da pastoral do batismo, e aquele momento em que a gente estava lá, e nas preparações que a gente fazia, até em outras interações com outras pastorais, com outras igrejas, com outras até do nosso jornal, e via aquele processo que a gente ficava numa reunião 1 hora, 40 minutos, mas era um processo tão imersivo naquela situação que talvez aquele processo que a gente começava a falar sobre o batismo, qual a origem do batismo, que é o primeiro sacramento que a gente recebe, é interessante que a gente tem pais e filhos no batismo, os padrinhos do batismo, que interação é essa, que vida familiar é essa que se começa quando a gente convida um casal amigo para ser padrinho do nosso filho, e essa interação se torna mais forte, entendeu? Se torna mais comum. E aí, nesse processo que a gente falava lá na preparação do batismo, a gente perguntava se as pessoas iam à missa, se elas participavam. E aí, parte daquele princípio que naquele momento do batizado poderia ser uma renovação. A gente fazia aquele chamado na preparação do batismo, dizendo, talvez você não frequente a igreja, não tenha essa vocação do chamado agora, mas a gente está fazendo esse chamado através dessa reunião e a sua resposta poderá vir depois. Porque aquela criança que está sendo batizada pode ser a resposta para aquele chamado que a gente está colocando naquele momento. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja, a gente tem essa vocação de ser aquela graça daquele chamamento e tem várias formas de dar a resposta. Aquela criança poderia ser a resposta para aquele casal para voltar à igreja e também para os pais e padrinhos a voltarem também a frequentar. Quer dizer, a criança é o caminho e a resposta para todo esse processo. E quando se voltou esse processo da pós-pandemia, a volta das pastorais do movimento de serviço, até a própria vinda à missa, né? Quantos chamados foram feitos para que a gente pudesse voltar? Né? E você falou muito bem nessa questão, chamar para voltar para as pastorais, voltar para a missa. E aí, nesse processo de pandemia, quando a gente ficou parado dentro de casa, muitas coisas a gente saiu colocando, digamos, ficou aquele vácuo daquele processo que a gente tinha de sair para ir para a reunião, de sair para participar de um movimento de serviço pastoral na rua, de uma reunião da pastoral do batismo, da pastoral dos irmãos de rua, que a gente ia ao encontro do irmão de rua, fazer esse chamado vocacional. E aí, nesse processo de pandemia, a gente começou a colocar outras coisas a gente teve que fechar essa lacuna. Dentro desse organograma, aquilo que estava faltando, a gente começou a encaixar outras coisas que a gente poderia fazer em casa. É um processo familiar, até através do online, através dos outros serviços. Mas será que foi só isso? Ou pela rede social, como ela falou, das missas transmitidas, deu uma acomodação das pessoas também? Pois é. Se acomodaram. Juntou o útil, né? Fez com que aquilo que você fazia trouxe essa acomodação de trabalhar. E tem uma palestra interessante do Padre Léo, falando sobre essa questão das missas através da televisão, através do YouTube, né? E ele dizendo que uma pessoa chegou para ele e disse, não, mas eu assisto a missa pela televisão e me satisfaz tudo mais. Aí, tranquilo. Mas quando aparece uma propaganda de comida, você se satisfaz com aquela comida que aparece lá, você enche o bucho, você olha lá na TV, não vou mais almoçar porque vi uma lasanha, né? Vi não sei o que, não sei o que. Não, ninguém vai lá na TV e come porque vê. Entendeu? Você se alimenta, você vê aquela propaganda e através dela é um chamado para outra coisa, para você comer aquela lasanha, aquele prato, aquele tudo mais. A missa é da mesma forma. Entendeu? Não é porque está na TV que você vai se alimentar espiritualmente. Que você tem dentro da missa, do composto da celebração da missa, toda uma conjuntura, todo um chamado vocacional para você estar com outras pessoas, você estar rezando juntos, você estar em comunidade, você estar partilhando aquela espiritualidade. E aí se perdeu na pandemia. E nesse processo começaram a colocar outras coisas dentro desse organograma que as pessoas pós-pandemia, já estavam praticamente acostumados, já estavam intrínsecos. Então, você deixar algo que ele estava fazendo bem na pandemia ou outra coisa para assumir novamente um compromisso dentro da igreja, aí fica esse negócio. As pastorais, quando voltaram, quantas pastorais voltaram? Quantas pessoas voltaram para a igreja? Esse chamado vocacional foram feitos pelos padres, por aqueles que estavam participando, mas ficou difícil para aquelas pessoas que já tinham dentro da sua cultura
pandêmica de 2 anos dentro de casa, né? Você tendo que achar outras obrigações para fazer, e criança, escola, tudo online, tudo nesse processo, e nenhum trabalho deixou de ser feito, né? Muita gente continua fazendo os seus serviços através do online até hoje. Outras pessoas estão trabalhando no online, que foi uma coisa boa que veio, né? A gente não pode dizer que a pandemia não trouxe um processo que até para a igreja também foi bom, para que a gente pudesse enxergar o que se faz, o que se tem feito, o que a gente pode fazer. Isso. E através desse processo trazer essas pessoas para dentro da igreja. Isso. O tema já é bem rico, porque ele fala que vocação, todos nós temos uma vocação guardada dentro de nós. Então, cabe a gente alimentá-la, né? Saber passar para o outro, porque tudo que a gente conhece, tudo que a gente vive, ficar só para nós, não vale a pena. Deus quer que a gente diga a palavra dele para o mundo. Deus quer que a gente use as nossas habilidades para o outro, né? Porque eu acho que acima de tudo isso, a vocação ela é regada no amor. E quando se rega uma vocação no amor, tudo que é feito vem, todo mundo recebe bem, né? É uma graça, né? O que é que Deus quer? Deus quer que a gente saia de nós mesmos para ir ao outro, ao encontro do outro. E é interessante isso porque, às vezes, a gente fica lutando com a vocação da gente, né? Eu digo muito isso porque, vivenciando o SEGME e encontros da igreja, fiz o encontro com 18 anos, mas a minha vocação ela não foi despertada aos 18 anos, né? Porque quando a gente faz o SEGME, está ali uma turminha, e a gente vai trabalhando. A vida cristã é um exercício diário, né? É um caminhar. Não é porque eu estou dentro da igreja há muito tempo que eu sou uma santa. Não. Santo só Deus. A gente busca a nossa santidade através das nossas atitudes. A gente está procurando melhorar, né? A gente vai trabalhando os pontos negativos que a gente tem na vida da gente. E, assim, esse chamado e resposta, a gente não pode ficar agoniado com isso, não. Né? A gente tem que abrir nosso coração para a vocação cristã. A gente, quando a gente é batizado, a gente já recebe um dom, né? E se a gente continua a caminhar na igreja, a gente vai recebendo vários dons, né? E vai trabalhando o dom que Deus deu a nós. Porque eu sou profissional de administração, ele é jornalista, então isso são vocações que a gente utiliza na sociedade, mas que a gente pode trazer para dentro da nossa vida cristã, né? Em comunidade. Então, eu preciso sair de mim para poder passar para os outros o que Cristo quer, que é o amor acima de tudo. Na minha vida, o amor acima de tudo. E o interessante é porque nesses encontros e na igreja em si, eu me deparo muito, eu gosto muito de abraço, eu gosto muito de carinho, gosto muito de atenção, e eu me deparo sempre com pessoas vindo a me procurar para ouvir. Ou seja, eu às vezes luto com esse meu dom de ouvir, né? Porque eu absorvo muito e acabo querendo resolver tudo, mas a gente trabalhando esse dom, essa nossa vocação para ajudar os outros, é gratificante, é super gratificante. E assim, o que é que eu faço para me colocar disponível? Disponibilidade. Tempo é questão de prioridade, né? Então a gente sempre tem que ajeitar a nossa agenda para colocar-se a serviço. Fácil não é, mas se fosse fácil não tinha graça, né? Porque a gente acorda às 5 da manhã já para trabalhar, já tem outros afazeres, aí hoje você tem que estar com atividade física em dia, né? Muita cobrança externa. Então, poxa, vamos tirar um tempinho, já que eu escolhi o catolicismo como minha filosofia de vida cristã, então por que eu não posso repensar o meu tempo e tirar um tempinho para poder, dentro da minha vocação, ficar a serviço do outro, né? Vocação, é interessante que esse tema dá mais para dentro. Como se diz, dá mais para dentro, né? Primeiro, quando a gente vê o nome vocação, vocação já vem o questionamento. Eu tenho vocação. Eu tenho vocação para fazer isso e isso. O processo de vocação, às vezes, é o que Marione disse, nem sempre é aquele que desperta você na hora. Você vai no processo de gostar. Né? Todos nós somos vocacionados naquilo que a gente faz profissionalmente. Sou jornalista, dentista.
principalmente com as redes sociais, com as mídias e tudo mais. Então, esse é um processo que a gente vai gostando em si, a gente se adapta a ele, gosta e ele faz. A partir desse processo do que a gente gosta da vocação, se torna uma graça para nós. Entendeu? Porque é aquilo que a gente faz que gosta. Tantas pessoas que não têm vocação, que escolhem alguma coisa como vocação, o direito como vocação, a administração como vocação, a área médica como vocação, e descobrem que aquilo não é a vocação que ela tem, que ela faz. Né? Isso é um processo. Né? Às vezes as pessoas buscam, através de uma vocação, buscam aquilo que se faz, que se vê, né, para uma satisfação financeira. Né? Mas aí não dá a satisfação profissional, o seu gostar do que você faz. Né? Então a gente vê, às vezes, muitos filmes que a gente se coloca na própria televisão, pessoas que saem em séries, em programas específicos, em canais pagos, pessoas que saem de uma área administrativa e vão para uma área de culinária, porque a vocação que eles queriam ser, as que se acharam, começaram a ser felizes, começaram a ganhar bem nesse processo daquilo que ele achou da vocação. Então ele achou graça naquilo que ele vai, naquela vocação. E sempre tem esse chamado. Eu acho que o chamado é o mais importante. Agora, não adianta ser chamado sem a resposta. Né? Aí eu tenho vocação, beleza. Alexandre, você tem vocação de ser jornalismo, você faz aquilo que você gosta. Nós estamos o chamando para que você pudesse participar dentro da igreja, através daquele dom que Deus lhe deu, através daquela vocação que você acha com graça. Mas eu não respondo. Que vantagem tem isso? Né? Profissionalmente, sim, vai me trazer bem. Mas espiritualmente, através daquilo que eu escolhi. E como a Marione disse, eu acho que na religião, qualquer que seja aquela religião que você faça, quando você escolhe livremente aquilo que você tem que fazer, você tem que cumprir pelo menos aquilo que se lhe predispõe a se colocar. Eu sempre comparo, assim, quando a gente trabalha nas palestras, nos encontros, eu digo, olha, a religião é como um clube. Você escolhe. Você torce pelo ABC, você torce pela América, você vai lá e torce para aquele clube. Naquele clube, há uma série de regras a serem cumpridas. Então, eu permaneço naquele clube para cumprir aquelas regras. A partir do momento que eu não consigo cumprir as regras daquela que me coloca, e aquilo não me faz bem, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, assim, nós escolhemos a religião católica, que tem uma série de regrinhas a serem cumpridas, tem uma série de projetos a serem feitos, até uma série de demandas que se colocam para nós, até a própria Bíblia, até o próprio Cristo nos chama, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E depois, Senhor, dá messe, né, para ir buscar esses vocacionados, para terem um chamado e principalmente terem essa resposta de trabalhar. Porque o importante é isso, a gente, no envolvimento desse processo de vocação, através daquilo que a gente gosta, que é a graça que a gente faz, e se eu se coloco que muitos santos tiveram barreiras, o próprio Santo Agostinho, né, para que ele alcançar sua vocação e sua graça, quanto tempo ele passou? Quantos anos Santa Mônica rezou para que ele pudesse alcançar aquela graça da conversão do filho, e através daquela graça que ele alcançou, ele buscou aquela vocação. Quanto discernimento nós fizemos parte também da pastoral vocacional, por muitos anos a pastoral vocacional, e a gente ia muito ao seminário, e a gente via muito aquela questão da vocação de jovens que estavam lá no seminário, mas não é que não tinha uma vocação, mas que a vocação não era aquela que ele estava. Talvez você se esforçar naquela sua vocação, você não vai fazer aquilo bem que você faz. Entendeu? Então, todo esse processo que nos traz, todo esse chamado que se coloca, grande importância é essa resposta. Mas que tem que ser uma resposta que seja bem concisa, com seriedade e compromisso. Eu sempre digo, a partir do momento em que a gente escolhe em fazer, a gente tem que fazer a coisa bem feita. Isso, mas a gente também não pode se desesperar quando você vir que deu um passo para trás diante daquilo. Não, eu acho que tudo na vida a gente tem que refletir, pensar. E a vocação é do mesmo jeito. Eu estava me lembrando aqui que eu faço parte de outros grupos além da igreja, e um dos grupos é o grupo do basquete, onde assim, super eclético, tem várias religiões, e o interessante foi que um dia, num evento em si, pararam e disseram, poxa, como é legal você na sua religião, porque você sabe transmitir de uma maneira que não atinge, ninguém se sente incomodado. E isso é o que Jesus quer, porque todo mundo é igual, né? A gente que conhece, se você for aprender um pouco mais da religião, ler os documentos, você percebe que Deus, que Jesus, que a Igreja Católica, ela não exclui ninguém, né? Tudo é questão de escolha, né?
Eu escolhi estar aqui, mas eu tenho que seguir as regrinhas. Tem, mas a regrinha está aqui, você está caminhando. É o que eu digo. A gente vai cair, que a gente é humano, a gente erra. E a gente tem que estar disponível para lá na frente acertar de novo. E para o serviço da igreja, a gente tem que ter isso em mente. A gente vai trabalhar em comunidade, onde tem pessoas, tem conflitos. Então a gente tem que aprender a respirar e a entender que o outro não é do jeito que eu quero. Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças e a gente respeitando. Isso é exercício, minha gente. Isso não é fácil, não. É difícil, a gente vai caminhando. O negócio é não desistir. O importante é sempre permanecer no caminho. Permanecer. Permanecer na palavra. Isso. E adiante. Teve um negócio muito bacana que eu escutei hoje numa série, por que pareça. Uma série, nada. Quer dizer, a série puxa um pouquinho para a religião. Para a religião em si. A pessoa estava falando alguma coisa sobre exatamente assim, desistir com várias coisas que estavam acontecendo, de sentir raiva, angústia, impotência, essas coisas. Aí a senhorinha do filme falou: você sabe que cada um leva a sua cruz e que a gente às vezes carrega várias cruzes, mas Deus deu para cada um de nós uma graça maravilhosa que se chama abdicar de algumas cruzes. E você pode abdicar das piores. A raiva, a angústia, o que te faz mal, aquelas que você acha que estão te fazendo mal, você tem todo o direito de se livrar delas. Só permanece nelas se você quiser. Que é a história das cruzes. Então, a gente leva com a gente, a nossa cruz é pesada quando a gente tem sobrecarga, quando a gente tem responsabilidades. Às vezes a gente, aquela história de conflitos. Eu briguei com a minha colega de agente da pastoral. Não estou com vontade de olhar na cara dela. Espere, respire, reze, ore. Pode ser que amanhã já tenha passado. Pode ser que daqui a 2 dias, 2 meses, você vai ver que foi uma coisa assim, talvez que até um pedido de desculpa. Aquela história, tá na TPM, pô, me desculpa. Tem uma historinha que é exatamente uma criança ia para a escola e passou um carro numa poça e melou ela de barro. E ela correu para a avó, e a sabedoria dos mais velhos é sempre importante a gente saber. E ela olhou para a criança: não, eu quero que você limpe, que eu posso voltar para a escola. Disse: calma. Ela tirou a roupa da criança, colocou, deixou o barro secar. Quando ele estava seco, foi lá e tirou e saiu facilmente. Então, nesse processo, talvez até um processo de cura. Nesse processo, a gente deixa o barro secar para que se possa limpar, para que se possa trazer novamente. E nesse processo de vocação, a gente dizer que eu não tenho vocação para isso, eu não sei onde me engajar. Eu acho que se a gente conhecer um pouco mais nossa igreja, e nossos santos da igreja e tudo mais, os vocacionados, eu tenho um livrinho lá em casa que foi dado até por um amigo em comum, ele gosta da igreja, que é um livro do Santo Irmão André, que se chama Colecionador de Muletas. Um livro pequenininho, simples de ler, um livro que mostra toda a sua história, e a história dele é muito parecida com Curadas, Santo Curadas, que era uma pessoa praticamente iletrada, que não conseguia desenvolver muita leitura, e aí o que foi colocar? Ele foi para um convento, Santo Irmão André. E aí, como eu vi que ele não tinha, a intelectualidade dele era um pouco prejudicada, digamos assim, ele disse: não, pode deixar, eu fico na portaria e fico na limpeza. E fazia aquilo primorosamente. Tanto que as pessoas começavam a procurar ele lá, e através da oração que ele fazia, exatamente do processo de oração de cura interior dele, através daquilo que ele fazia no chão, zeladoria e tudo mais, há esse processo também. Então, todo mundo cabe dentro da igreja. Todo mundo cabe. Aí é aquela questão, o chamado é a resposta. Se eu quero receber somente aquela resposta que eu quero ouvir, realmente não funciona. Quando eu começo a cerrar os meus ouvidos dentro de um processo vocacional e de graça, para que eu possa escutar somente aquilo que eu queira escutar e não abra espaço para que eu possa desenvolver outras áreas, outras situações dentro da igreja. E aí, quando a gente olha a vida dos santos, tem um leque de situações em que eles se deixaram envolver para que eles pudessem alcançar a graça. Aí a gente faz uma igreja de eu mesmo. Eu quero uma igreja minha, que é a igreja que tem que ser assim, que tem que ser dessa forma, que tem que ser eu só trabalho assim. Amigo, aí, infelizmente, não está sendo igreja. Não está sendo igreja, E aí, uma frase que o Padre Zezinho eu escutei muito interessante,
uma pessoa falou com ele, muito rispidamente com relação à igreja, ele mostrou a porta da igreja e diz: a porta da igreja é serventia na rua. Entendeu? Então, acho que a gente tem nesse processo, a gente tem que também ter essa rispidez com aquelas pessoas que querem talvez até nos destruir com relação à nossa fé. Padre Arlindo, né, disse uma coisa muito interessante num processo, num vídeo, não, num sermão que ele estava dando na missa, né, na igreja. Eu assisti até pelo YouTube, né, pelo Instagram dele, ele dizendo: nós temos que amar, porque Deus nos deu, digamos assim, a ordem, né, um dos sacramentos, um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus resumiu a esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que mais uma obrigação de amar. Um amar por si só é amar. Mas eu não sou obrigado a conviver com aquelas pessoas que não querem receber esse amor, ou não querem trabalhar esse amor e que me trazem prejuízo, me puxam para baixo. For a sua casa receber, bata os pés, que nem a poeira você levar. Perfeito. Ele não disse permaneça, insista. Fique gritando com a pessoa até que ela possa, a partir desse processo de conversão. Amigo, você quer, assuma, a gente vai dar todo o processo, digamos assim, a gente dá o curso para que você possa participar. Tanto que os discípulos chegavam, as pessoas perguntavam: como é que eu faço para participar dessa religião? Não era nem religião, era nesse processo de vida, nesse mostrar de vida, né? E eles diziam: vocês têm que ser batizados, e eles conversavam com a família toda, então tinha todo esse processo, que como hoje fala, né, de imersão. Um processo de coach. Os coaches da época, os apóstolos eram os coaches da fé, participavam desse processo de imersão familiar e havia a resposta da aceitação. Quando não há aceitação, infelizmente, é isso que se dá, é ou não. E nesse processo que você disse, é interessante demais, sobre a questão da cruz, às vezes uma resposta tem que ser não. Entendeu? Para que a gente possa evoluir dentro da igreja. Porque às vezes a gente assume vários compromissos dentro da igreja, vários pastorais, movimentos e serviços, e a gente acaba fazendo tudo pela metade, não fazendo feito. E aí a gente passa por um processo de desgaste até mesmo da nossa fé. E rapaz, não estou dando conta, assumir isso. Não. O não também é um processo de conversão, é um processo de crescimento na fé. Entendeu? Ser chamado para o encontro e dizer não é porque existe um processo através disso. E às vezes é um processo até doloroso e você... não posso dizer, tenho que dizer não. E lá na frente, nesse processo do não, você vai ver por que você aprendeu, porque o que você recebeu através desse não que você deu. Através de um não bem dado, lhe faz crescer na fé, que você possa... Então, assim, é interessante que as pessoas, muitos que assumem vários compromissos, vários encontros e tudo mais, eu dou não, sim. Olha, eu dou não. Vários encontros aqui, o SEG, outros serviços, outros movimentos. É só uma brincadeira interna. Porque a gente tem que partir desse processo. E olha, eu escuto muito disso de pessoas que são de outras igrejas, outras paróquias, né? E é interessante que a gente faça uma partilha de coordenação, uma partilha pastoral, não é pegar aquela pessoa... E a gente vê até em vídeos de humor, pessoas que deixou, depois de 5 anos, deixou a coordenação, o cara chora, né? Não era de emoção não, é porque estava deixando a coordenação. Eu acho que quando a gente faz uma coisa que se torna pesado demais para nós, e numa reunião da pastoral do batismo, estávamos todos lá reunidos, eu disse: olha, nós temos que aprender o seguinte: se aquilo que a gente está fazendo está nos prejudicando, mesmo sendo da igreja, é melhor a gente parar. Se eu não estou me sentindo bem na pastoral familiar, se eu não estou sentindo bem na pastoral do batismo, se eu não estou me sentindo bem na pastoral da comunicação, na pastoral de qualquer movimento, serviços e pastorais, eu tenho que passar por um processo todo meu de saber que talvez aquele ali não seja o meu lugar. Porque você começar a se desgastar, você começa a desgastar o outro dentro daquele movimento, daquela pastoral. É bom que você talvez passe um período sabático, para que você possa entender aquilo que você está passando e possa voltar com mais fé, voltar com mais energia, do que ficar chateado, ficar remoendo, ficar naquele peso e assumir todo aquele peso que uma pastoral, um movimento, um serviço se coloca. É interessante que todos se coloquem à disposição, todos não foram chamados, todos não deram resposta assim, haverá um momento em que você vai ser chamado para a coordenação de uma pastoral. E outra coisa, é interessante que todos aqueles que estão participando da pastoral, e aí fica uma lição imersão pastoral, como a gente se fala, que coordenador não é aquele que assume e carrega tudo nas costas, não. Coordenador é aquele que está lá realmente para organizar todo um serviço, mas não é ele que tem que fazer tudo. Entendeu? Não vou para a reunião, ou não vou fazer, eu sou do batismo, sou coordenador, eu posso faltar aquela... Não pode não.
é compromisso, é serviço, você tem que estar lá, não é o coordenador que tem que assumir e para ir para lá, para o seu lugar, não, você tem que fazer. Tanto em qualquer movimento, qualquer pastoral, qualquer serviço, tem que ter esse Tem processo. que ter cuidado para não deixar Tem, de não tem. ser graça, né? Você- Tem que ser graça. Tem que Pois ser é. leve, todo serviço. Não deixar graça com graça, né? Todo serviço tem que trazer leveza para nosso espírito, para nossa Pois é. alma. Aí o coordenador renuncia e aí? Entendeu? Porque tem todo o direito de renunciar num processo que ele não está achando legal, que está sendo colocado como legal. Mas é maravilhoso o trabalho de igreja, de pastorais, de serviços. Abram o coração de vocês que estão assistindo aí, abram o coração para os serviços da igreja, que vocês vão ver a recompensa que a gente recebe no dia da gente. Tem uma frasezinha assim, para encerrar, que é até o último questionamento que tem no livro, que é: que vocação especial encontra em você? Seus talentos. E que você pode disponibilizar na sua família ou na sua paróquia. Tem uma frase que foi citada muitas vezes de alguém aqui dentro da paróquia, que é sobre capacitação. Todo mundo já ouviu essa história. Mas eu não sei fazer isso. Não se preocupe, porque Deus capacita. Todo mundo aqui na Deus não escolhe os escutou, capacitados, né? Capacita os escolhidos. capacita os escolhidos. E vocação em si, pode ser jornalista, pode ser administrador, pode ser dentista, às vezes você tem a vocação apenas de ouvir, que é uma vocação tão necessária dentro da paróquia. Vocação de conversar com casais, não precisa nem ser psicólogo, apenas você ter aquele dom de saber fluir uma conversa, de saber chegar no olho do cara, do casal e conversar, seja de jovens, ter aquele dom de conseguir conversar com eles, para adentrar na vida deles. Vocação até de cozinhar, hoje em dia serve também. Tá aí, já tá com o negócio de feijoada. Quem sabe fazer feijoada, pelo amor de Deus? Eu já fiz cachorro quente para uma festa, já estava fazendo para outra, que não sabia. Mas Frita batata. vocação, às vezes, é uma coisa tão pequenininha que a gente tem, não Nem sabe. sempre para servir mesa com uma... Sorrir. Eu não sei fazer nada. Sabe segurar uma bandeja? Eu sei, pronto, você vai seguir. Pronto, exatamente. É coisa Dê um assim que sorriso para as pessoas e sirva, que aquele sorriso vai transformar a vida de alguém. vai. Isso aí é uma coisa assim, tão direta, assim, sorriso. Só você ser acolhido, o acolhimento, você saber acolher alguém, você saber dar um sorriso para alguém, qualquer pessoa que chega aqui na porta da igreja e diz que foi bem acolhido, você já faz, ai, que coisa boa, que é outro patamar, é esse talento que a gente pode encontrar. Se você é antipático, não vai. No tempo da pastoral do acolhimento, algumas pessoas disseram até comentaram que às vezes é chateado para a missa, mas só em dar um bom dia para eles na entrada da missa, entregar o jornalzinho, e para eles já mudava a mão, já ficava mais leve para assistir a missa. Só aquele bom dia, o jornalzinho que entregava. E para ser cristão, não dá aqui no sorriso, mas dê no seu trabalho quando você chega, entendeu? Dê nos cantos que você vai, porque às vezes você consegue salvar uma pessoa daquele dia com apenas um sorriso. Tem uma frase que eu não me esqueci, olha, no pré, onde é que eu fiz o pré? Um tempo atrás, em 98. 1900 No pré. E um professor de inglês, Fábio, me lembro muito disso, né? Ele fala quantos ouvidos as pessoas têm, quantas orelhas as pessoas têm no mundo. Multiplica isso por quantas pessoas tem no mundo. Quantas pessoas tem no mundo? Tantas pessoas. Multiplica por 2, que você vai ter um número de orelhas que tem no mundo. E às vezes as pessoas fazem besteira ou tomam outras atitudes porque não tem uma para ele escutar. Então, um processo de escuta, de qualquer que seja, é um processo que lhe acalenta. Entendeu? Você saber escutar. O processo de escuta talvez é muito, muito mais difícil do que o falar. Porque é como diz, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, para que a capacidade de ouvir seja maior do que a capacidade de falar. Então, nesse processo de escuta, isso é o que você falou, Emily, sobre essa questão do saber escutar, de saber receber. Hoje está muito difícil. As pessoas estão passando, todos nós temos problemas. E às vezes, muitos, né? Problemas com filhos, em casa, parente, amigo, aderente, todo mundo, né? E vem nesse processo que a gente vai, quando a pessoa chega com problemas, não querendo escutar. Já tem problema demais. Pois é, e esse processo do não querer escutar, você pode causar naquela outra pessoa que chega, não chega a ser uma antipatia para você, mas causar um transtorno maior para ela, que pode tomar uma atitude que não seja aquela atitude que só falar e só falar. Às vezes as pessoas,
no processo da pastoral dos irmãos de rua, Césio era coordenador e eles estavam lá distribuindo e chamou o nome de uma das meninas lá, de uma das pessoas que estavam sendo acolhidas lá pelos irmãos de rua. Então ela falou e mandou uma pessoa repetir. Né? E ela disse, repetiu o nome dela. Eu, por quê? Ele disse, porque é a primeira vez em 3 dias que me chamam pelo nome. Entendeu? Que me dão atenção, que me dá esse processo de escuta. Então, as pessoas, às vezes, não querem mais do que serem escutadas. E aí, o processo de escuta é você, talvez, dar uma respirada, escuta aquilo ali, através da Bíblia que você tem, pelo conhecimento. Nem para você parar de ter muitos réus e olhar para a pessoa e dizer, complicado. Realmente. Né? Talvez a pessoa queira escutar esse complicado, né? E achar que aquilo que está falando, que é complicado, aquilo que as pessoas não querem escutar, aquilo que ela está dizendo, e o simples complicado, tá vendo? É complicado, e eu sabia que aquilo ali não era frescura, é complicado, né? Então, nesse processo que a gente faz do serviço de escuta, a igreja, a paróquia de Santo Afonso, há uns anos atrás, muitos anos na pandemia, tinha a pastoral da escuta, né? Entendeu? Que eram psicólogos, aí realmente eram psicólogos voluntários que atendiam lá na igreja de Santo Agostinho, tinham 2 períodos da tarde, não é plenamente, não é confissão, porque o psicólogo não faz confissão, ele não pode dar nem o absolvição nada, mas era um processo de escuta que muita gente ia nesse processo de escuta, entendeu? Para escutar, para falar aquilo, receber um aconselhamento, receber tudo aquilo que se coloca na vida da pessoa. Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas precisam falar e precisam também saber escutar, né? Saber escutar, saber aconselhar e saber aconselhar. Por isso que a gente coloca, né? Leia os documentos da igreja, participe dos encontros, movimentos e serviços, leia outros documentos, o catecismo da Igreja Católica, porque fala sobre aquele tema, que aquele tema diz sobre isso. Se você não tem nada a dizer naquele momento, você só analisa com a pessoa com relação a isso, que vai procurar uma solução, vai procurar conversar com você. Diga, olha, minha filha, converse com o padre, que é uma pessoa que pode lhe aconselhar melhor, converse com fulano de tal, vamos marcar um momento de oração para que a gente possa rezar juntos. E talvez naquele processo de escuta, faça só uma oração com aquela pessoa. Vamos rezar aqui um Pai Nosso, vamos rezar uma Ave Maria, um Santo Anjo do Senhor, vamos pedir a intercessão dos santos, para que tudo isso que você esteja passando seja um processo. E dizer que tudo passa, né? Tudo nesse processo passa, né? E com fé, né? Geralmente não, com a presença de Deus, nessa nossa caminhada, Deus nunca nos deixa só. É aquele que nunca vai nos decepcionar. Às vezes as pessoas dizem, olha, não crie expectativa que traz decepção. Não crie expectativas com Deus, que Ele só vai trazer. É o único, eu lhe digo, o único no mundo que não vai lhe decepcionar. Todos podem lhe decepcionar, todos, sem exceção, menos Deus. Cristo nunca, Maria Santíssima, nunca, todos aqueles que estão perto de Deus, estão na glória de Deus e não irão lhe decepcionar. Talvez não seja aquele momento que você precisa para receber a graça, e você talvez entenda no futuro que aquela graça recebida naquele momento não seria interessante para você. A gente sempre quer colocar tempo a Deus. Deus, eu quero isso para hoje, ou para ontem, ou para depois. E Deus diz, olha, meu tempo não é seu tempo, né? Então, há o tempo de Deus e tempo de muitos santos da Igreja Católica, muitos santos, grandes santos da Igreja Católica, passaram por um deserto muito grande. Paulo, Saulo. Pois sentir a ausência de Deus na presença das orações e tudo mais, e tiveram uma recompensa belíssima, né? É só a gente ler a vida dos santos, não precisa ler todos. Eu digo o seguinte, leia o irmão Curadácio, Santo Curadácio, que é o padroeiro dos padres. Ele é um padre confessor, ele se notificou nas celebrações da missa, que ele passava horas e horas, pessoas iam de toda a região lá para Ars, para escutar e se confessar com ele, o processo de escuta. Ele se tornou, passava horas e horas, dormia 2 ou 3 horas por dia, ia para o confessionário. Padre Pio era grande confessor. Tantos outros padres foram grandes, passaram a ser confessores e dar esse alento ao povo, né? E aí se transformaram em pessoas, hoje santos, que podem ser estudados, podem ser lidos, e ver a história, que nem sempre é fácil, né? A gente acha que tudo é difícil, que os santos foram santos porque rezaram muito, mas teve santo aí que sofreu, assim, literalmente o pão que o diabo amassou
para chegar, o próprio Santo Curadácio foi muito atacado pelo Satanás. Imagina. Santo Padre Pio também foi muito atacado pelo Satanás, exatamente por desviar da santidade. É aquele negócio. Eu ouvi de um amigo, até, que é muito cristão, que ele disse: se sua vida cristã está muito parada, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que estar sempre sendo incomodado pela sua fé que você pratica, pelo aquilo que você leva, né? Se você está muito bem, tudo lá, tranquilinho, é porque você está andando de lado com alguém que não é para andar. Né? Só para tentar falar demais, né? Mas eu vi o padre Arlindo dizendo exatamente no sermão que tinha um muro. No muro tinha de um lado tinha os anjos e do outro lado tinha o Satanás. E quando as pessoas passavam em cima do muro, os anjos ficavam gritando: pule para cá, venha para cá, e faziam festa: venha, pule para cá, pule para cá. E os diabinhos lá tudo caladinho, olhando para o muro, tudo. E aí uma pessoa em cima do muro perguntou: por que os anjos fazem tanto barulho, tanta propaganda para vir, e os diabos ficam calados? Ele disse: não, porque quem está acima do muro já está do nosso lado. Entendeu? Então, cristão é aquele que toma posição com relação às coisas do mundo, com relação à sua fé, que defende a sua fé, que é atacado pela sua fé, né? Que leva a sua fé no peito e que realmente é todo esse processo que a gente tem que ter. Se a gente está muito calado, se a gente não está incomodando muito o mundo, é porque a gente está andando, a gente está literalmente em cima do muro. E para encerrar, né? Para encerrar, Na verdade, uma resumida muito bacana. O texto final que tem aqui, que resume a história básica do que é a vocação principal que nós devemos ter. Nossa vocação maior como cristãos será sempre amar como Jesus nos tem amado. Nesse caminho estamos sempre na busca de ser a melhor pessoa que podemos ser, a melhor versão de nós mesmos. A maior vocação é o amor. Pratique o amor, seja amor, ame a Deus, ame a Jesus, que você tenha a melhor vocação, está pleno e pronto para qualquer chamado que aparecer na qual é a frase de Santo Agostinho? A medida De amar, amar sem medida. É só amar, cada um por cada um. Depois a gente canta, mulher, vamos encerrar. Este é o sentido. Deixa Só eu essa cantar, parte. soltar a Era só voz. essa parte, pra gente amar cada um do seu jeito. Tá bom, você encerrou o vídeo cantando então, tá bom? Não, agora já foi. Bem, e com esse vídeo nós estamos encerrando, tá, os videocasts da Semana Nacional da Família 2023, ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. São muitos tempos, mas família, ponto de vocações. Amém. Espero que todo mundo que assistiu nesses dias, muito obrigado, né? Tem que agradecer em nome da Pastoral Familiar. Em nome da Pastoral Familiar, muito obrigada por terem aceitado novamente o convite, tá? Amém. E vamos encerrar com a oração final do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a quem ficou aí. Uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo mês, dependendo do dia que vocês estão vendo isso, né? Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.